Seguidores da RDK, estamos aqui para mais uma edição do programa Resenha com Helena Bazejo na RDK Comunicações. Nós sempre trazemos destaques esportivos da região aqui, de diversas modalidades, e hoje nós temos uma modalidade especialíssima que está num grande momento. Nós temos um skatista. Nós estamos aqui com o Elton nos bastidores e eu quero agradecer Black Sistemas de Segurança por ser apoiador do quadro e da RDK. Nós temos aqui ao lado o João Augusto Segato e o papai Anderson Segato, que é muito conhecido do meio esportivo da região. Jogou no Lajadense, numa época muito bacana, né, Segato? E, pelo que eu estou sabendo, ele até tentou levar o filho para o futebol, mas ele escolheu uma modalidade bem diferente, o skate, que agora no momento está em alta, com os maravilhosos resultados das Olimpíadas. Nós vamos contar um pouquinho da trajetória do João Augusto. Obrigada por terem vindo no meio desse temporal. Eles residem em Arroio do Meio, agradeço. Pegaram uma tranqueira na ponte, né? Sim, Obrigada por terem vindo. Obrigado, gente. A gente que agradece, Helena, pelo convite. Isto. João, por que o skate? Desde quando o João compete no skate? Quando eu tinha de 5 para 6 anos, o amigo do meu pai, ele tinha um skate, né, usado, que ele não usava mais e tal. Daí ele acabou dando o skate pro pai. E daí chegou o pai, olha aqui, filho, olha aqui. Chegou, mandou uma lisinha da manobra pulinho, né, do skate. Daí eu fiquei meio que impressionado. Eu falava tipo, nossa, como é que tu faz isso? Skate gruda no pé e tal. Daí veio o interesse, e daí eu comecei a praticar. Meus pais me colocaram numa escolinha de skate aqui em Lajeado, a Jam Rock. Daí, por volta da pandemia ali, quando começou a pandemia, né, que não dava pra sair de casa, não tinha amigo pra andar de skate, a escolinha de skate tinha fechado e tal. Daí eu acabei parando. Eu fiquei quase 2 anos parado. E no meio de 2021, quando eu tinha 10 anos, eu voltei a andar de skate. E no fim, foi em novembro, foi o meu primeiro campeonato. Daí foi o Campeonato Gaúcho, lá em Sapiranga, que eu acabei nesse campeonato ganhando a vaga pro brasileiro, né? Brasileiro que Mas assim de cara, já foi competir, já começaram a aparecer os resultados. Olha, nós temos um talento aqui, gente. Daí, aquele ano, né, 2021, o brasileiro foi lá na Bahia, em Salvador. Era na cidade do lado da Lauro de Freitas, né? Isso. Do lado de Salvador. Daí a gente foi pra lá, viu um monte de gente, né, da sub-12, sub-16. Daí, vendo todo mundo andando e acertando muitas manobras, um nível muito alto, né? Daí, abriu a mente, se eles conseguem fazer isso, eu também consigo, sabe? Daí que veio a vontade de aprender, de me dedicar mesmo, sabe? Daí, durante o ano passado inteiro, muita dedicação e tal. Ano retrasado, ano passado, esse ano. Então é bem recente que tu estás te dedicando e competindo. Sim, bem recente. Faz 3 anos e pouquinho, eu acho, agora, né? Deu em torno disso. Esse é meu 4º ano no brasileiro agora, desde 2021. E então, sem querer, foi o pai que apresentou o skate, ou ele não tinha interesse em futebol antes disso? Ele nunca foi pelo lado do futebol? Pelo fato de eu jogar, né, não ter um tempo no futebol, a gente estava sempre com a bola, né? A gente estava sempre com a bola. Skate a gente não tinha em casa. E aí, como ele contou, foi através de um amigo meu que tinha um skate, falava muito do skate. Eu, na época... desculpe a curiosidade, quem é esse amigo brilhante? Que descobriu um talento. Foi sem pretensão, é Lucas Pandolfo. A gente até é importante falar o nome, porque o reconhecimento importante. Lucas Pandolfo. Aqui de Lajeado. Isso. O Luquinhas, isso, o goleador, deve conhecer ele. foi aluno da
na escolinha dos 7, os irmãos sempre dele foi também. skatista, a vida dele foi sempre em cima do skate, Lucas. Gente. E aí eu trabalhei com ele em 2 empresas, né? E numa dessas ele sempre falava do skate. Eu nunca fui de andar de skate, eu sabia na época bem mais nova, como dar um ollie, como ele explicou, né? Eu ia dizer, tu que deste, Sim, aí tu fizeste uma manobra e ele Exato, viu. uma manobra que é simples, é a básica do skate parado, né? Que é saltar, sair do chão. E eu mostrei para ele como fazia, e aquilo realmente impressionou ele. Nossa, como tu faz isso? Como pode tu fazer o movimento do pé e o skate... Ah, isso é uma coisa que ele vai ter que explicar, porque eu estava vidrada nas apresentações da Olimpíada e dizia para minha filha, para meu marido, dizia, como que eles conseguem? Não tem um fiozinho, não tem nada amarrado. Eu acho fantástico. Sim, o domínio que se tem, isso é contra a física, realmente, né? é muita prática, né? Treino. Muito treino. Às vezes passa uma vida inteira, são anos de ver um atleta com 30 anos, ele vai dizer quantos anos estão de skate? Eu ando há 25 anos de skate. Então é uma vida inteira praticamente dedicada ao esporte, começa muito cedo. Ele começou com 5 para 6 anos, parou aquele tempo, então ele vai poder dizer lá na frente quanto tempo, quase a maior parte da vida dele em cima do skate, né? Sim. Tanto que o que acontece hoje na vida dele é graças à dedicação que ele tem, ao amor que ele tem, não só em campeonatos, mas ao gosto que ele tem pelo esporte, né? Aquilo que ele traz, além de resultados, enfim, né? Toda a vivência que ele teve. Né? Foi uma vivência que fez ele abrir a cabeça dele, ou a mente, a nossa experiência que a gente teve, que realmente a gente foi para a Bahia sem pretensão nenhuma, a vaga caiu no nosso colo, em 2 semanas a gente estava comprando passagem para a Bahia, sem nem saber nome de manobra, sem nem conhecer como funcionava aquele mundo do skate, né? E lá a experiência foi transformadora. Lá tu teve certeza. Ele participou dos iniciantes aí? Como é que foi? Lá naquela época ele tinha 10 anos, né? A categoria era até 12. Mas aí já entrou pegando. Pegou vaga pelo estado, né? Eram 3 vagas que abriam pelo estado, ele ficou em 3º lugar entre os gaúchos, né? Catarinense também. Aquela em Sapiranga teve seletiva. Daí então ele pegou uma das vagas pro gaúcho e foi representando o estado lá na Bahia, né? E tu competiu uma categoria 2 anos menor que os caras. Isso. E já mostrou para que veio lá. Desculpe, tu disse que eu podia falar, né? O Segatinho, tu é o apelido de Segatinho, não? Às vezes. Porque assim, ó, nós já fomos direto já lá para Bahia. Mas eu quero saber se ele não machucou o dedinho. Mas é isso que eu estou pedindo. Eu ia pedir, voltar lá atrás? Eu ia pedir para ele como é que foi o domínio do skate até tu chegar a essa mágica de fazer o movimento como se o skate tivesse grudado no pé e dobrar e virar e saltar. Tombo, machucou, muitas vezes. Precisou gesso, nada, só tombo. Eu só acabei fissurando o meu dedinho do pé no ano passado, 2 ou 3 dias antes do brasileiro. Já fui lá em Belém, no Pará. E tu foste competir com o dedinho fissurado? Sim, a gente foi segunda ou terça-feira e quarta-feira eu acabei tendo um tombo lá e fissurando o dedinho. E assim, depois que tu viste o pai fazendo a manobra no skate, quanto tempo demorou para tu conseguir fazer a manobra do pai e as outras? Isso foi imediato ou não? Não, demorou quase um ano, eu acho. Não lembro. Teve momentos que ele começou no skate sentado, com o joelho no skate, antes de ficar em pé. Até porque ele era pequenininho. Isso, até pegar, sim, 5 é bem cedo, né? É uma idade que ainda não tem total noção do corpo, né? Do equilíbrio do corpo. Então ele começava com o joelho em cima do skate, empurrando, aprendendo a se equilibrar no skate, né? Então ainda teve uma etapa antes até ele conseguir ir sozinho para cima do skate. E assim, a mamãe aceitou bem, não ficou com medo do esporte, não? A mãe também apoia? Ficou. Imagina olhando ele com 5, 6 anos, a gente tinha muito medo que ele se machucasse. A gente não via com olhos assim de vamos dizer, não vendo um futuro, mas como aquilo de risco, né? Risco para uma criança de 5 para 6 anos se machucar seriamente, talvez, né? A gente tinha muito medo. E ele com 5, 6 anos ele já estava pulando escadinha de 2, 3 degraus para baixo.
Então aquilo assustava muito, a gente Mas tinha muito medo. isso é a fadinha que fez isso com essa idade. Então tu já saltava e medo nada? Ou tinha um medinho? Tinha, mas sempre encarava. tem, sim. Quando a gente é novo, a gente não tem muita noção das coisas, né? Daí só vai. Isso é o bom. A gente se esborracha. É de bolacha. Se cair, o pai e a mãe levanta, ajudam. sim. Ele sempre foi corajoso, Anderson? Sempre teve coragem. Ele sempre foi muito espoleta, né? Ele nunca parou. Verdade. Ele não parava para nada. O skate foi uma forma de gastar a energia dele. Então a gente incentivava, trazia de Arroio do Meio para Lajado, para a escolinha da Jam Rock, que existia na época. E justamente porque ele precisava fazer alguma coisa, né? Pra gastar. E aquilo Tu ele era gostava. danado, então? Ele E gostava o teu muito. pai é tão tranquilo. E agitado. O Segato era. Não, danado. eu era muito Tu sempre tranquilo. foste muito Sim, tranquilo sim, em todos os tranquilo, momentos, né? Até tranquilo. dentro de campo tu era Sim, muito eu tranquilo. tentava, pelo menos. Tinha momentos Não que levava acontecia. cartão, nada. Dificilmente, eu era mais de boa, era assim. E assim, aí a escola aqui em Lajeado, isso te acrescentou muito? Quem é que eram teus professores? Quem é que te fez evoluir no skate? Tiveram. Foi o Neguinho e foi o Chimia, O né? Giovanni, Giovanni. o Nando, que era o proprietário, junto com o Giovanni da Jam O Rock. Nando. E Isso. depois veio o Chimia. Isso. Nossa, tem um chimia também. Esse. Sabe quem é que é o nome? Como é que é o nome desse É chimia? Luiz Henrique. Luiz Henrique. É. Aham. Porque aqui eu sempre ligo ao skate em Lajeado ao Negrete, né? Sim. Sim. Ele sempre foi o meu. A gente veio conhecer o Negrete um pouco depois, dessa época, mas Uhum. sim, a gente conhece ele. E assim, somos vocês amigos. traziam ele aqui, tinham uma aula mais vezes por semana? Como é que foi essa Eu acho- escalada Eu não me dele? lembro se era uma ou duas vezes por semana, mas a gente trazia, ou era minha esposa que trazia, Era ou toda quando, semana. ou quando eu tinha tempo eu trazia ele, e aí eles tinham os obstáculos lá dentro da Jam Rock, lá. Ah, era dentro da... Dentro da Jam tinha obstáculos de madeira, que eram crianças da faixa etária de idade que ele tinha, alguns um pouquinho mais velhos, eram misturados assim, e aí eles ensinavam o básico, né? E era a única escolinha que, vamos dizer, que poderia ensinar algo pro João, que eu não era capaz de ensinar, não teria Lógico, como, né? a gente não tem não tinha essa os macetes, didática, essa né? noção de Tu ensinar. poderia ajudar, se fosse futebol, tu ia ensinar, mas né? sabe que assim, eu acabei aprendendo muito com skate, sabe? Eu imagino. Eu aprendo não só não andando, mas olhando vídeos, interagindo, conversando, Até pra tu ter uma base, para mim ter né? noção, para poder dizer, corrige talvez essa postura, tu quer dar essa manobra, ou vai no YouTube, dá uma olhada como eles fazem, para tu aprender por eles. Então, Fiz muito isso. muita interação, sabe? Nós podemos dar até uma cornetada no pai, né? Eu acho que é mais fácil dominar uma bola do que o skate, né? Hã? Eu acho com que tu certeza, pegou uma modalidade bem mais difícil. E quanto Bem tempo tu ficaste na Jam Rock até acontecer a pandemia, que aí paralisou o mundo, né? Não foi só o Brasil. 1 ano e meio? Teve, 2 anos? foi Por em aí, torno né? de um ano e meio. E aí depois, como a Jam fechou antes da pandemia, aí a gente teve aulas com outro professor que tinha nos DIC, ele dava aula lá, Na que quadra era com o dos Luiz DIC. Henrique, que era com o Luiz E Henrique a quadra Chimia. dos DIC era uma quadra boa para ele treinar? Sim, ou já era já suficiente para era? aprender, Uhum. sim, era sim, com Uhum. certeza. Ele Porque esses desenvolveu muito movimentos lá. mais difíceis, essas barras que tem nas competições agora, tinha isso também? Tinha também, mas ainda não era nem pro nível dele, né? O nível que ele Ele para aprender. vai devagar, né? Sim, para aprender o começo não é fazer O alto tudo que eles grau queriam. é o último, né? Isso aí. Uhum. Então ele foi aprendendo, foi um bom lugar para Aí ele você aprender. teve aula com outro professor nos DIC. Isso. E a pandemia veio, e aí? Tu continuaste andando? Já vai, vou dizer, o Elton já está nos avisando que os primeiros 15 minutos do nosso bate-papo com João Augusto e o Segato, pai dele, está chegando ao fim. Black Sistemas de Segurança, obrigada. No próximo bloco ele vai responder, o pai, como ficou a vida do skatista com a paralisação da pandemia que atingiu todos os esportes e o skate também. A gente já volta.